Sempre ouvimos discussões sobre como agir corretamente e quais hábitos devemos cultivar para melhorar e levar uma vida virtuosa. No entanto, raramente abordamos os hábitos negativos que já possuímos e que prejudicam nossa vida. Rebites destacou que existem dois vícios mais graves e sombrios do que os outros: a falta de persistência e a falta de autocontrole. Epíteto compreendia que a chave para uma vida correta reside na persistência, o que significa nunca desistir de fazer o esforço certo e agir de forma correta, mesmo quando não estamos motivados. Isso envolve desenvolver novas maneiras de agir que nos tornem pessoas melhores. Criar bons hábitos não é uma tarefa fácil, e é por isso que é crucial manter a persistência. Outro aspecto importante é a resistência, que implica em evitar tentações e hábitos prejudiciais que nos destroem. Devemos ser capazes de controlar nossa mente para evitar cair em armadilhas. Embora existam muitos vídeos neste canal que abordem bons hábitos históricos, ainda não discutimos as coisas que devemos evitar, como hábitos e costumes prejudiciais em nosso dia a dia. Agora é o momento ideal para começar a eliminar de nossa vida tudo o que nos prejudica, seja evitando emoções negativas que nos distraem, ou colocando um fim em tudo o que nos impede de alcançar nossos objetivos. Antes de prosseguir, agradeceríamos se você pudesse curtir o vídeo, pois isso nos ajuda a disseminar essa filosofia para um público mais amplo. Se você não deseja perder nenhum dos nossos vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Frequentemente, reclamamos de que nossos dias são limitados, mas nossas ações sugerem que agimos como se a vida fosse inesgotável. Sêneca contemplou profundamente sobre a brevidade da vida e concluiu que muitos de nós não vivem genuinamente, apenas existem. Desperdiçamos nosso tempo em atividades que não agregam valor e adiamos o que precisamos fazer quando estamos desanimados, agindo como se a eternidade fosse nossa, sem perceber que o tempo é nosso recurso mais valioso. Nada nos assegura que estaremos vivos amanhã ou em condições de realizar nossos desejos. Como Marco Aurélio enfatizou, deveríamos considerar parar de viver no momento presente e permitir que essa reflexão sobre o tempo determine nossas ações, palavras e pensamentos. É crucial não desperdiçar o tempo e valorizá-lo adequadamente. O primeiro passo para uma vida satisfatória é começar a levar o tempo a sério. Devemos abandonar nossos apegos materiais e emocionais como os estoicos acreditavam, não apenas no aspecto físico, mas também no emocional. Se cometemos erros, em vez de nos torturarmos com culpa e arrependimento, devemos aprender com esses erros para não repeti-los. Essas emoções não nos ajudam. Em vez disso, servem como um meio de compreender que agimos de maneira equivocada. Após a compreensão e a aprendizagem, não devemos permitir que essas emoções nos atormentem. Todos cometemos erros e não devemos nos punir excessivamente, mas sim buscar maneiras de crescer a partir dessas experiências. Parar de procrastinar é um imperativo. Marco Aurélio mencionou que muitas vezes adiamos tarefas importantes para amanhã, quando deveríamos fazê-las hoje. Essa procrastinação nos impede de sentir a satisfação de cumprir nossas obrigações a tempo. Quando adiamos algo devido à preguiça, isso nos faz sentir culpados, e o descanso posterior não é verdadeiramente satisfatório porque sabemos que deveríamos estar fazendo algo produtivo. Adiar tarefas não faz sentido, pois nosso tempo é finito. É melhor realizar o que precisa ser feito no momento adequado, pois isso nos permite aproveitar o descanso de forma mais plena. Pare de buscar validação e recompensas em tudo o que faz. Se você executou uma tarefa com êxito, ajudou alguém ou alcançou sucesso em alguma área, evite procurar aprovação ou reconhecimento dos outros. Acreditar que os outros devem expressar gratidão por suas ações ou felicitá-lo pelo que conquistou só causará sofrimento. Você não tem controle sobre o que os outros pensam, nem sobre se eles apreciam ou desaprovam suas ações. O único controle que você possui é sobre suas próprias ações. Foque na ação em si, não no reconhecimento que pode ou não receber. Quando você realiza algo, faça-o porque isso o deixa feliz ou porque acredita que é a coisa certa a fazer. O reconhecimento e os elogios dos outros geralmente vêm como consequência de um trabalho bem feito. Mas se ninguém reconhecer seu esforço, isso não deve afetar seu senso de realização.
Compreender isso o ajudará a sentir satisfação consigo mesmo, independentemente da opinião alheia. Concentre-se em dar o seu melhor. Além disso, não ignore a injustiça. No estoicismo, a justiça é considerada uma das virtudes mais importantes. Significa agir corretamente com os outros, fazer o que é certo. Marco Aurélio e Cícero, por exemplo, discutiram extensamente essa virtude em suas obras. Fazer justiça implica em não permitir a ocorrência de injustiças ao nosso redor, mesmo que não as tenhamos causado. Os estoicos valorizam viver em harmonia com os outros, mas há momentos em que é essencial não ignorar a injustiça, especialmente quando ela afeta você ou outras pessoas. Não tema as mudanças. Tudo na vida está sujeito a mudanças, tanto positivas quanto negativas. Tentar manter tudo igual pode prendê-lo em situações que você não pode controlar e impedir que você aproveite novas oportunidades que podem surgir. Em vez de evitar mudanças, concentre-se em se adaptar a elas e tirar proveito das oportunidades positivas que elas podem trazer. Através das mudanças, você pode evoluir e se tornar uma pessoa melhor. Não significa que você deva rejeitar o que tem ou o que está acostumado, mas sim estar aberto e adaptar-se às diferentes fases da vida. Pare de se submeter a diversos vícios como a luxúria, a ganância, a ambição e, acima de tudo, o medo. Todos nós somos escravos de algo, muitas vezes sem percebermos. Para ser verdadeiramente livre, precisamos ter controle total sobre nossas mentes, o que nos permite resistir às tentações que surgem em nossas vidas. A disciplina é a melhor ferramenta para alcançar essa liberdade, embora seja mais desafiadora para alguns do que para outros. Devemos nos lembrar diariamente de quem está no comando, nós ou nossos impulsos. Nenhum homem é verdadeiramente livre, a menos que seja senhor de si mesmo. Não se contente com a mediocridade. Lute pela excelência em tudo o que faz. Sempre questione se deu o seu melhor em cada situação. Reflita sobre por que está dedicando tempo e energia a algo que talvez não mereça o seu melhor esforço. Concentre-se em dar o seu melhor, pois isso está sob seu controle, ao contrário de fatores externos, como sucesso, vitória ou reconhecimento. Não permita que a ansiedade o domine, pois ela é alimentada por pensamentos sobre problemas futuros. Entenda que, aconteça o que acontecer no futuro, você já superou desafios piores no passado. Reconheça que possui as ferramentas necessárias para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir no futuro. Distinga entre o que você pode e não pode controlar e, em muitos casos, perceberá que a situação é menos grave do que imaginava. Se deseja eliminar hábitos prejudiciais em sua vida, considere compartilhar suas experiências e desafios nos comentários. Espero que este vídeo o ajude a se livrar de hábitos negativos e a incorporar novos hábitos em sua vida, conforme explicado neste canal. Isso o conduzirá a uma vida pacífica, feliz e com propósito. Até a próxima!